dividiu a história entre antes e depois. Desde o Jardim do Éden. O Éden, a criação do homem, a sua vivência no Jardim do Éden foi uma antes do pecado e foi uma depois do pecado. Esses fatores que aparecem em nossas vidas, esse ponto decisivo, pode ser que o antes fosse melhor e depois entramos numa fase pior. Ou, com um propósito de Deus, é diferente. Sempre o antes estamos numa condição e o depois Ele quer levar-nos a uma condição melhor. No Éden foi ao contrário. Estavam bem, pecaram, o antes era melhor, depois se tornou pior. Na história da humanidade, se nós continuarmos, teve o dilúvio. Também foi um ponto muito central, um ponto muito marcante. Como era a humanidade antes do dilúvio? Um povo pecaminoso, um povo que não tinha temor de Deus, um povo que afrontava Deus, ao ponto de Deus resolver acabar com aquela civilização, e depois do dilúvio ele faz uma aliança com o homem e começa uma nova civilização, um novo tempo, uma nova história. O maior exemplo que eu posso lhe dar sobre um fator que radicalmente mudou a história da humanidade é o próprio Cristo, a vinda de Cristo na Terra. O mundo era um antes de Cristo vir na Terra e se tornou outro depois de Cristo. E isso marcou tanto a história da humanidade que mudou até o nosso calendário. O nosso calendário ocidental, da maioria dos países ocidentais, é contado antes de Cristo e depois de Cristo. Tamanho foi a significância desse ponto marcante na história da humanidade. Mas essas atuações de Deus, de fazer um fator decisivo antes e depois, não acontece só de forma coletiva, como os exemplos que eu já citei para você. Mas ele também tem um propósito de fazer isso de forma individualizada em nossas vidas. De chegar num momento, ele estabeleceu um ponto tão marcante em nossas vidas, que nós vamos contar antes daquele momento e depois daquele momento. Exemplos na Bíblia nós temos diversos. Vou citar os dois mais icônicos que nós temos na Bíblia. Um eu até ministrei bastante aqui no dia 31, sobre a vida de Abrão, que o Senhor entra na vida dele, chama ele, marca de uma certa forma que muda até o nome e a identidade dele. Deus agora pega uma letra do seu nome, coloca no meio do nome de Abrão e transforma de Abrão para Abraão. Antes dele ter esse encontro com Deus, dessa intervenção de Deus na vida dele, quem era Abrão? Um mero artesão de uma família de fabricantes de ídolos, tinha até posses financeiras, mas era um homem vazio. Por quê? Porque não conseguia realizar o seu maior sonho da paternidade. A sua mulher estéril, ele não conseguia ter filhos. Mas depois que ele se encontrou com Deus, com o Eterno, que ele ouviu a voz do Senhor, que ele seguiu, o Senhor muda a sua identidade, muda o seu nome. E agora, nesse processo de mudança, é um detalhe bem interessante. Toda vez que Deus ingressar com um ponto marcante na sua vida, num processo de mudança, Ele sempre vai exigir algo maior de você. Aí você vai dizer, mas como assim, pastor? Não é por um preço, por maldade, não. É porque quando Deus intervém na vida do homem, Ele quer despertar a capacidade que já está dentro do ser humano, e o ser humano, se ficar relaxadinho, nunca vai fazer. Esses dias atrás eu ouvi uma frase que muito me chamou a atenção, e eu estou digerindo ela e pensando bastante. Eu ouvi um jovem que, na nova geração que está se levantando aí como pastores, e ele disse uma frase bem interessante. Ele disse assim: Satanás, ele não quer nem que você se desvie da igreja, e nem se preocupa se você vai pecar ou não. A única coisa que ele não quer é que você saia da sua zona de conforto. Porque se você não sair da sua zona de conforto, você não cresce, você não desenvolve, e o projeto de Deus nunca se cumpre na sua vida. Ou seja, zona de conforto, resumidamente, pelo que eu já vi, é pecado também. Então a gente tem que sair da zona de conforto. O Senhor agora, ele entra na vida de Abraão e joga pesado com Abraão. Ontem eu, falando com os líderes aqui, eu disse uma frase para eles: Deus sempre vai jogar duro com quem Ele investiu pesado. Deus sempre vai jogar duro
com quem ele investiu pesado. Se Deus começa a investir na sua vida com dons, propósitos, talento, ele vai jogar duro com você. E não é porque ele não gosta de você não, pelo contrário, é para desenvolver em você o seu melhor potencial, a sua melhor versão, aquilo que tem de melhor na sua vida. Deus fez isso com Abraão, jogou duro com ele. Sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, sai caminhando no deserto, no meio da jornada que eu vou mostrar para onde você vai. Deus manda o cara sair do lugar mais fértil que existia no mundo antigo, e manda ele sair andando por um deserto, dizendo assim, vai andando que no meio do caminho eu vou dizendo o que você vai fazer. Isso é jogado pesado ou não é? Muito. Depois de tudo que Deus fez na vida de Abraão, concedeu a ele um filho. E quando ele começou a colocar o filho no lugar de Deus, Deus disse assim, agora você vai caminhar mais 3 dias no deserto, vai levar o menino numa montanha que eu te mostrarei, lá você vai sacrificar. Deus novamente joga duro com ele. Mas, por que é que Deus jogou tão duro com Abraão? Porque investiu pesado na vida dele. Mas depois que ele teve esses pontos marcantes com o Senhor, eu já disse como era a vida de Abraão antes. Um fabricante de ídolos, que tinha até riquezas materiais, mas vazio porque não tinha paternidade. Mas depois que teve esse ponto decisivo na vida dele, ele venceu a paternidade e recebeu títulos que ninguém mais na Bíblia recebeu, como amigo de Deus e pai da fé. Por quê? Porque houve uma intervenção de Deus na vida dele que mudou antes e depois da sua vida. Outro exemplo icônico que todos nós conhecemos de um outro patriarca é Jacó. Quem era Jacó antes de ter um encontro com o Senhor no Val do Jaboque, que foi um ponto decisivo na vida dele? Antes, Jacó era aquela pessoa, aquele indivíduo que confiava nos seus planos e nas suas astúcias. Ele achava que tudo que ele pensava e imaginava estava certo, ele tinha solução para tudo, ele tinha jeitinho para tudo, ele fazia as coisas do jeito dele e tinha o resultado. Não media nem consequências, mas fazia e achava que estava tudo certo. E por isso ele enganou seu pai, enganou o irmão, enganou o sogro. Se passasse a quilômetros dele já estava enganado. Era bom, PhD em engano. Até o dia que ele passa no Val do Jaboque. Ali foi o ponto decisivo na vida dele. Ao ponto que foi tão decisivo que ele entra no Val do Jaboque com o nome, e quando ele sai do outro lado, ele sai com outro nome. Ele entra como Jacó e sai como Israel, como um príncipe de Deus. Agora nós vamos ver um homem que era temente a Deus, que em vez de enganar os outros, virou profeta, profetizava sobre a casa dele, sobre a família dele, sobre a descendência dele, e da sua descendência veio a nação que viria o Salvador da humanidade na terra. Por quê? Porque teve um ponto decisivo na sua vida, que mostrou a história dele, antes e depois. Conosco, querido, não é diferente. Eu creio que a maioria que me ouve hoje já passou em um ponto decisivo, que marca na sua vida o antes e o depois. E esse ponto chama-se Jesus. Amém? Jesus, passa por aqui. Vamos lá. Acredito que a maioria dos que me ouvem essa noite já passou um dia por este ponto, que marcou a sua vida, esse ponto chamado Jesus, que marcou a sua vida antes e depois de Jesus. Para alguns minutinhos aí, minutos não, segundos, e pensa como era a sua vida antes de Jesus. Jesus, ele entra agora na sua vida, e ele se propõe a fazer uma separação entre o seu passado. E Jesus é tão bom que quando ele entra na sua vida, que ele transforma agora para o tempo depois. Ele, sendo o Senhor onisciente, que sabe de todas as coisas, ele se impõe, vou repetir, ele se impõe uma autoamnésia, ao ponto de ele dizer na palavra, dos teus pecados eu jamais me lembrarei. Quando ele entra na nossa vida, ele anula todo o pecado no passado, e ele começa agora a marcar uma nova história nas nossas vidas. A nossa vida talvez seja comparada com um dos encontros que Jesus teve no Evangelho de João. O Evangelho de João, dentre os 4 evangelhos, é o mais diferente de todos. Porque enquanto os 3 primeiros
descreve Jesus no meio da multidão, Jesus fazendo grandes milagres, Jesus ensinando, o Evangelho de João, ele se pega aos encontros íntimos, particulares, pessoais do Senhor com alguém. Vou citar alguns aqui. O capítulo 1 de João já começa trazendo uma revelação, que o Logos, o Senhor, ele se fez carne, veio habitar em nosso meio para nos tornar filhos de Deus. Vou falar sobre mais isso na frente. No capítulo 2 de João, ele mostra a diferença quando ele entra num casamento, quando ele entra numa casa, quando ele entra numa família. Porque a nossa casa, a nossa família, ela também pode ter um antes e um depois. A nossa casa e a nossa família pode ser uma antes de Jesus entrar e outra depois de Jesus entrar. Estavam numa festa de casamento, capítulo 2 de João, e a festa estava muito boa, os convidados estavam até satisfeitos, o vinho que estava sendo servido era até bom, mas na hora que Jesus entra nesse casamento, que ele começa a entrar na história daquele casal, ele muda até o vinho do casamento, ao ponto de olhar e dizer assim, olha, nos outros casamentos eles dão o melhor vinho primeiro, depois dão o ruim, aqui fizeram o contrário. Por quê? Porque quando Jesus entra, ele modifica e as coisas tendem a melhorar. No capítulo 3, ele se encontra com um homem chamado Nicodemos, um homem que era doutor da lei, conhecia muito das letras das Escrituras, mas não tinha revelação das Escrituras. Conhecia a letra, mas não tinha a revelação. Jesus entra na vida de Nicodemos, se encontra com ele numa noite, e ele começa a entender o que era nascer de novo, porque quando Jesus entra na nossa vida, sempre vai ter o acontecimento do novo nascimento. Nós vamos nascer de novo, não para a carne, mas por o Espírito, para a sua palavra, como ele revelou a Nicodemos. No capítulo 4, ele se encontra com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó. E como era a história daquela mulher, antes de se encontrar com Jesus no poço? 4 grandes decepções, 4 casamentos frustrados, 4 vezes ela tentou ser feliz na vida e todos fracassaram. Agora ela estava numa situação até quase que desesperadora, se submetendo a ser uma amante, visto que os casamentos não deram certo. Jesus chega com ela no poço, começa a falar com ela, e era uma mulher que a maior marca que ela carregava nos seus ombros chamava-se vergonha. Não é à toa que ela foi meio-dia tirar água para não ter contato com ninguém. Mas Jesus conversa com ela junto ao poço. E quando Jesus conversa e entra na vida dela junto ao poço, ela largou o cântaro, as dores, a vergonha e saiu gritando: encontrei o homem, encontrei o Messias, aquele proclamado pelos profetas, eu o encontrei. A vida daquela mulher de vergonha agora passou a ser uma anunciadora do Evangelho. Por quê? Porque Jesus entrou e dividiu a vida dela, antes e depois. Podemos continuar no Evangelho de João, capítulo 5, do paralítico do tanque de Betesda. Como era a vida daquele homem? Além de paralítico, era um reclamador profissional. Sabe aquela pessoa que você quer ajudar, e na hora que você propõe ajuda, ela ainda tem uma reclamação em cima da ajuda? Jesus chega com aquele homem paralítico e diz para ele assim: o que queres que eu te faça? Querido, quando eu vejo Jesus dizendo uma frase dessa, é como se ele assinasse um cheque em branco e dissesse assim: preencha o valor que você quiser. Mas aquele homem, sabe o que ele faz? Ninguém me ajuda. Começou o seu rosário de reclamação. Ninguém me ajuda, não tem ninguém por mim. Toda vez que o anjo agita a água, ninguém vem aqui me ajudar, ninguém me coloca dentro da água e tal. Jesus, mas eu não perguntei isso. Eu perguntei: o que queres que eu te faça? Porque Jesus, quando ele entra na vida da gente, querido, para marcar o antes e depois, põe amor nas minhas palavras, mas eu preciso te dizer, ele não quer saber do teu passado. Ele não quer ouvir tua história, meu irmão. Porque ele já sabe, por isso é que ele veio, para te socorrer. Agora você vai contar a lamúria do passado? Se ele já está ali para resolver? Não, meu irmão, deixa ele entrar e contar uma nova história da tua vida daqui para frente, em nome de Jesus, meu irmão. Ele faz isso na vida daquele paralítico. Passando para o capítulo 8, ele se encontra com uma mulher adúltera que foi levada ali.
E quando ela chega, eles trazem aquela mulher na presença de Jesus. Até ela chegar na presença de Jesus, como é que ela era chamada? Uma mulher pega em adultério, uma mulher adúltera. Depois que ela tem um encontro com Jesus, como é que Jesus chama ela? Filha. Olha a diferença. De alguém que agora estava sendo marginalizada, para alguém agora que estava sendo adotada como filha. Porque quando Jesus entra, ele muda a nossa história. Capítulo 9 fala do cego de nascença, que se lavou lá no tanque de Siloé. O Senhor fez lodo, colocou no olho, mandou ele se lavar. E depois começaram a perseguir ele, dizendo assim: rapaz, você era cego até esse sábado agora, como é que você está vendo? Ele diz assim: olha, eu nem sei, eu nem vi o homem que me curou. Eu só vi que ele mandou eu me lavar lá no tanque, e eu era cego, agora eu vejo. E nesse capítulo 9, versículo 39, Jesus diz uma frase bem interessante, que ele diz assim: prosseguiu Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que aqueles que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Veja bem, quando Jesus se apresenta para fazer um ponto decisivo nas nossas vidas, depende de como nós vamos receber. Aquele paralítico recebeu ele para transformar a vida. Então ele era cego e passou a ver. Os religiosos da época que viam fisicamente, agora ficaram cegos espiritualmente. Não conseguiam entender nada que Deus estava fazendo. Então tudo depende de como nós recebemos essa intervenção de Jesus em nossas vidas. Saltando um pouco mais à frente, se tem um ponto marcante na história de Jesus, que faz toda a diferença para mim e para você, é justamente o antes e depois da cruz de Cristo. A cruz foi um momento decisivo que marcou as nossas vidas, que fez uma transformação excelente e excepcional em nossas vidas. A cruz, querido, antes de Jesus passar por ela, a cruz era uma marca, um instrumento de maldição, pois a Bíblia dizia: maldito que foi pendurado no madeiro. Era um instrumento de vergonha, era um instrumento de punição. Mas na hora que Jesus foi colocado naquela cruz para morrer por mim e por você, pelos nossos pecados, até a cruz, meu irmão, até a cruz, um ser inanimato, que não tem vida como eu e você, até a cruz, quando Jesus passou por ela, mudou o significado. Agora fala de redenção, fala de salvação, fala de uma nova oportunidade para mim, para você, para todos quanto recebem a Jesus. Querido, se até um pedaço de madeira, quando Jesus passa por ele, muda a história, a pergunta é: será que tem condições de quando Jesus entra na nossa vida mudar também a nossa história? Sim ou não? Sim, claro que sim. A cruz foi esse ponto marcante, porque antes de eu e você passarmos pela cruz, quando é que eu passo pela cruz, pastor? Quando eu aceito Jesus como Salvador. Na verdade, a gente usa essa expressão na igreja, aceitar Jesus. Na verdade, a expressão correta seria aceitar o sacrifício de Jesus. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus, a cruz de Cristo, esse momento faz uma divisão. Você sabe como é que nós somos chamados na Bíblia, antes de conhecermos o sacrifício da cruz, antes de recebermos o sacrifício da cruz? Muitas pessoas, por engano, dizem assim: eu sou filho de Deus, eu nasci filho de Deus. Não. Você só se torna filho de Deus depois que você passa a aceitar o sacrifício da cruz de Cristo. Antes, sabe como é que a Bíblia diz que nós éramos chamados? Filhos da ira de Deus. Filhos da ira de Deus. Onde está isso? Na Bíblia. Efésios capítulo 2, versículos 3 a 5. Efésios 2, 3 a 5, diz assim: também todos nós, não eram só alguns não, todos nós, outrora, antes, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a nossa vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais, toda a humanidade.
antes de passar na cruz de Cristo, é filho da ira. O que significa ser filho da ira? Uma pessoa que está na alça de mira de Deus para ser punido. Filho da ira. Mas vamos continuar o texto. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Somente quando Cristo entra nas nossas vidas é que muda a nossa história. Antes de passarmos na cruz de Cristo e recebermos a salvação que Cristo determina para nós, todo ser humano na terra é filho da ira. Mas João capítulo 1, versículo 12 e 13 mostra o depois. Se antes de passar na cruz de Cristo você era filho da ira, João capítulo 1, versículo 12 e 13 diz agora que quando você passa pela cruz de Cristo e recebe o sacrifício de Cristo para a salvação, olha o que o texto diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Agora é filho de Deus, meu irmão. Ah, se tivesse um crente aqui para dar glória a Deus. A saber, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós só passamos a ser filho de Deus neste momento crucial, que é o sacrifício de Cristo na cruz. Antes do sacrifício de Cristo na cruz, nós éramos filhos da ira, por causa dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, dos nossos pecados. Mas depois da cruz de Cristo, nós passamos agora a ser filhos de Deus. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: e você, onde está hoje? Você está antes ou depois da cruz de Cristo? Se você está antes da cruz de Cristo, não sou eu, a Bíblia que está dizendo, você é filho da ira. Está numa alça de mira para pagar um preço muito alto. Mas Jesus, pelo seu grande amor, não deu um escape. E se até hoje você ainda não teve um encontro com Jesus como Salvador, hoje é o dia de ser divisor na sua vida. Antes como filho da ira, e hoje aceitando Jesus, passar a ser filho de Deus, herdeiro de todas as bênçãos espirituais que Ele tem para nós. Você não veio, querido, hoje por acaso nessa reunião. Talvez você diga assim: pastor, eu já estou depois da cruz. Eu já aceitei Jesus. Glória a Deus. Eu poderia até não precisar ouvir essa palavra. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a cruz de Cristo não é um fim, é um começo. A cruz de Cristo é um começo. Começo. Porque depois que nós passamos pela cruz de Cristo, que já marca uma divisão entre filho da ira e filho de Deus, agora como filho de Deus, nessa caminhada como filho de Deus, tem um outro ponto decisivo que nós precisamos passar também. Mais um? Sim. Pastor, só a cruz não resolve? Em parte. E é muito bom, eu não estou desqualificando a cruz de Cristo, põe amor nas minhas palavras. É algo excelente. Nos fez filhos de Deus, abriu um novo caminho de acesso a Deus, nos leva, nos garante salvação. Mas enquanto nós estivermos na terra, querido, Deus, Ele quer encontrar-se com você para fazer um outro fator divisor na sua vida. Aí sim, quando você passar nesse novo fator divisor, você que já está numa condição boa de filho de Deus, antes, nesse fator divisor, querido, eu não tenho nem palavra para qualificar o que Deus quer fazer na sua vida. Mas nós vamos ver aqui. Nós precisamos passar nesse ponto decisivo chamado o encontro com a presença de Deus. O encontro com o quê? Com a presença de Deus. Se você acha, querido, que a sua vida já foi marcada por Jesus, antes da cruz, depois da cruz, tudo bem, está tudo certo, já expliquei isso para você. Mas depois do encontro da salvação, Deus quer trazer com você o encontro da presença dEle. Isso é tão importante que não é uma história que aconteceu só quando Jesus veio na terra. Até no Antigo Testamento Deus já mostrava que isso era necessário. Se nós observarmos no livro de Isaías, um dos maiores profetas da Bíblia, um profeta que Deus trouxe revelação para o cara
700 anos antes das coisas acontecerem. Foi um homem que não viu Jesus em pessoa na terra, mas descreveu desde o nascimento de Jesus até a sua morte e ressurreição e a sua volta em glória. Toda a história, ele fez uma biografia de quem ainda não tinha nascido. Então você vê o tamanho da graça que Deus deu sobre este homem. Mas o capítulo 6 do livro de Isaías mostra que ele já era crente, ele já conhecia Deus, ele já servia a Deus, já tinha entregue sua vida a Deus, já tinha sido até escolhido como profeta de Deus. Mas o ponto mais marcante da sua vida foi no dia que ele se deparou com a presença de Deus. Capítulo 6 do livro de Isaías. Se você ler os 5 primeiros capítulos, qual era a história de Isaías antes de se deparar com a presença de Deus? Apesar de ter conhecido Deus, andar com Deus, ser um profeta constituído por Deus, mas era murmurador e reclamador. Sim, isso mesmo que você ouviu. É só ler os 5 primeiros capítulos. Sabe qual é a palavra que mais tem nos 5 primeiros capítulos? A palavra ai. A-I. E não é ai de dor, é ai de reclamação. Ai desse povo que não ouve a voz de Deus. Ai dessa cidade. Ele reclamava com peso de julgamento. Sabe aquela reclamação que a pessoa reclama e diz assim, tomara que aconteça alguma coisa. Tomara que Deus baixe mesmo a mão e acabe com tudo. Era um homem que tinha um peso dentro dele, na sua voz profética, que ele queria ver mais destruição do que redenção. Até o dia em que no capítulo 6 diz que ele entrou na presença de Deus. E quando ele entra no santuário, na presença de Deus, ele teve agora uma experiência tão sobrenatural com Deus que mudou totalmente a história da vida dele. Ele diz que ele começou a ver a orla, ou seja, a barra dos vestidos de Deus descendo e fazendo como um tubo dimensional naquele ambiente. Ficou agora só ele e Deus. Por que Deus precisou descer e fazer um tubo dimensional? Porque se Deus desce com toda aquela glória, sem fazer uma proteção ao redor, o planeta explodia. Não estou exagerando não. O planeta Terra não suportaria. Então ele faz como um tubo dimensional e fica agora ele, Isaías, profeta, conhecia Deus, já profetizava em nome de Deus, mas qual foi a primeira coisa que ele disse? Ai de mim, que hoje eu vou morrer, porque sou um homem de lábios impuros, vivo no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram a glória de Deus. Querido, no fim dessa palavra eu vou falar sobre a glória de Deus. Se você não tiver a presença de Deus, a glória de Deus te mata. E tem gente pedindo a glória de Deus e ainda não se apresentou nem na presença dele. Mas Isaías, ele entendeu isso, porque mesmo ele já tendo, vamos dizer assim, um encontro de salvação na vida, ele precisou ter um encontro com a presença de Deus. A vida dele ali teve um fator agora marcante, decisivo. Quando ele sai do capítulo 7 em diante, ele começa a profetizar: um menino vos nasceu, um filho se vos deu, o principado está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele vai salvar a humanidade, ele vai resgatar Israel, ele vai morrer numa cruz, não foi visto beleza nem formosura, ele pregado na cruz, mas nasceu como um renovo, levou as nossas dores e enfermidade, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por que isso? Por que muda tão radicalmente a linguagem de um profeta? Porque ele teve o ponto decisivo de se encontrar com a presença de Deus. A presença de Deus, querido, é o que nós precisamos na nossa caminhada depois da cruz. A cruz já é um fator decisivo e não diminui em nada, porque sem a cruz nós estaríamos perdidos. Mas tem algo mais excelente enquanto você viver na terra. Não é só a salvação. Deus, ele quer ter uma comunhão tão pessoal com você,
que Ele quer fazer um fator decisivo na sua vida. O ponto marcante que Deus quer fazer com você que já aceitou Jesus é o dia que você se deparar com a presença de Deus. E presença de Deus não é a mesma coisa que poder. Poder de Deus não é a mesma coisa que presença de Deus. Tem muita gente que acha que faz confusão entre poder e presença de Deus. Ele acha que no momento de manifestação do poder de Deus, ele acha que na hora que Deus faz algo sobrenatural, um milagre acontece, que Deus estende a sua mão com poder, entra numa guerra, soluciona um problema, ele acha que ali ele já teve uma experiência com a presença de Deus. Não, querido, poder não é presença. Onde nós temos isso na Bíblia? Êxodo capítulo 32. O povo antes faz um bezerro de ouro, Deus se aborrece com aquele povo, chama Moisés e diz assim: Moisés, por causa da palavra que eu dei lá para Abraão, para os teus antepassados, eu vou mandar um anjo na frente de vocês, e esse anjo vai ter muito poder. Ele vai abrir os caminhos, ele vai desbaratar os inimigos, ele vai levar vocês em segurança até vocês conquistarem a terra da promessa. Isso era poder. Deus mandar os seus anjos vir e lutar ao nosso favor, isso é poder. Deus mandar os seus anjos intervir na terra ao nosso favor, isso é poder. Mas o mais essencial, poder, não transforma a vida de ninguém. Como assim, pastor? As pessoas, se elas se viciarem só em buscar manifestação de poder de Deus, vai ter uma hora que ela vai reclamar e murmurar até das obras poderosas de Deus. É só olhar o povo. Deus manifestava o seu poder no deserto, fazia cair maná do céu. Eles se acostumaram tanto com o poder de Deus manifestado, dando comida para eles todo dia, que teve um dia que eles chegaram e disseram assim: esse maná é um pão vil. Gente, o maná era a manifestação do poder de Deus, mas eles tiveram capacidade de chamar o maná de pão vil. Deus manifestando o seu poder, a sua glória, e eles reclamando no deserto. Deus tirando água da rocha, isso é poder ou não? É, e eles reclamavam de Deus. Deus mandava cordonizes cair no arraial, os pássaros cair cansados no meio do arraial, sem conseguir voar de volta, para eles comerem. E a Bíblia diz que a carne ainda estava no dente, e eles começavam a reclamar novamente de Deus. Porque só a manifestação de poder não garante transformação da vida de ninguém. O que garante transformação nas nossas vidas é a presença de Deus. Moisés, sabendo disso, no capítulo 32, versículo 15, quando Deus disse assim: olha, eu vou mandar o anjo com muito poder, com muita autoridade, vai abrir caminho, vai desbaratar os inimigos, vai levar vocês a conquistarem a terra da promessa. Moisés, no versículo 15, diz assim: se a tua presença não for conosco, não me faça sair deste lugar. Ele entendeu que o que transforma a vida não é poder, manifestação de poder de Deus, mas a presença de Deus. Tem muita gente que até conhece Jesus, mas sua vida está estagnada. Sabe por quê? Porque só procura Deus por causa do seu poder e dos seus favores. Só procura Deus no dia que tem uma necessidade, no dia que precisa de um milagre, no dia que precisa de uma intervenção. Por quê? Porque é uma pessoa que quer se beneficiar do poder de Deus. Se disser que está assim, ó, vai ter uma tarde de poder, uma noite de avivamento, uma noite de milagres, você vê que as multidões aparecem, né? Por quê? Porque querem o poder. Só que poder não transforma. O que transforma é a presença de Deus. Mas aquele que só busca o poder de Deus, ele não é diferente em nada de uma pessoa que procura poder de um espírito maligno. Porque os espíritos malignos também têm um nível de poder. Eles também fazem as suas atuações para enganar, diz a Bíblia, inclusive os escolhidos de Deus. Uma pessoa que vem na casa de Deus só procurando favor e poder de Deus, não difere de ninguém que vai no lugar de manifestação de espírito maligno. Porque lá ele também vai pedir o quê?
favores. Ele vai lá também pedir poder, muitas vezes, para fazer o mal contra outro. Então não difere em nada. Mas lá no lugar que manifesta o espírito maligno, pergunto, a presença de Deus está lá? Não, porque se tivermos o espírito maligno tem que correr. Porque o que transforma as nossas vidas não é o poder, é a presença de Deus. Moisés sabia disso, que se Deus mandasse apenas um anjo conduzindo eles no deserto, sem a presença, aquele povo todinho morria no deserto, não sobrava ninguém para entrar na terra prometida. Por quê? Porque ninguém seria transformado. Mas quando ele disse da presença, quando ele buscou a presença de Deus, aí a história mudou completamente. Mesmo que aquela primeira geração que só queria o poder, morreu no deserto, uma segunda geração experimentou da presença, por isso conquistou a terra da promessa. E por que eu preciso, pastor, dessa presença de Deus que o senhor está falando aí? O que a presença de Deus faz que eu preciso tanto para ser um fator decisivo na minha vida? Eu vou lhe dizer o que é resumido, eu poderia ter centenas, não é exagero, centenas de exemplos para você do que a presença de Deus faz quando entra nas nossas vidas, mas eu escolhi apenas alguns. Primeiro, muda a nossa identidade. Quando a presença de Deus entra na nossa vida, muda a nossa identidade. Não é à toa que a Bíblia diz assim, quando você encontra o Senhor, a presença de Deus está na sua vida, a Bíblia diz assim, quem roubava não roube mais. Porque agora, você mudou. Se Jesus já começa a mudar a nossa identidade na cruz, de filho da ira para filho de Deus, imagina agora o que é que Ele vai fazer com a nossa identidade quando nós nos depararmos com a presença dEle. Muda tanto a nossa identidade, não só o nome, mas também a nossa identidade referente a Deus. Nós passamos a ser conhecidos como filhos de Deus, não só como filhos de Deus, mas Deus começa uma transformação tão grande nas nossas vidas, que pessoas que têm verdadeiramente a presença de Deus na vida, é perceptível a mudança da sua identidade, ao ponto que até o ímpio testemunha dizendo, fulano mudou. Não é mais o mesmo, ele está diferente. Porque o que é que aconteceu? A presença de Deus mudou a sua vida, a sua história. A presença de Deus também muda os nossos conceitos de vida, né? Nós passamos, para adquirirmos a presença de Deus, nós temos que nos aproximar mais dEle. Nós temos que nos aproximar mais do Mestre Jesus e aprender com Ele. E quando nós nos aproximamos mais, que Ele começa a nos ensinar os seus princípios de vida, aqueles conceitos que nós tínhamos, querido, nós deixamos de lado e começamos a adquirir novos conceitos nas nossas vidas. E agora, querido, nós passamos a ser herdeiro de todas as bênçãos espirituais que Jesus conquistou para nós. Nós passamos agora, querido, ter nesses novos conceitos, entender que aquilo que o mundo fala, não precisa ninguém obrigar mudar de regra nas nossas vidas. Naturalmente nós mudamos. Por quê? Porque mudou a nossa identidade, mudou o nosso conceito. As coisas do mundo não nos atraem mais. Mas agora, nós temos agora uma nova percepção, uma nova visão, uma nova caminhada, um novo comportamento. Por quê? Porque a nossa identidade mudou, os nossos conceitos mudaram. O que mais acontece quando a presença de Deus está em nossas vidas? A presença de Deus nos diferencia do mundo. A presença de Deus nos faz diferente do povo que está perdido aí pelo mundo. Moisés, ele quis a presença para que Israel não se tornasse uma nação igual às outras. Ele sabia que se Deus fosse só manifestando poder, aquele povo ia se voltar a ídolos, ia se voltar aos mesmos pecados das outras nações, ia se tornar mais uma nação pagã no meio do deserto. Ele sabia que somente com a presença de Deus transformaria aquele povo em um povo exclusivo de Deus, em uma nação sacerdotal. Porque é muito bom quando a gente fala sobre sacerdócio, que temos que exercer o nosso sacerdócio, principalmente dentro da nossa casa,
Mas, querido irmão, deixa eu te dizer uma coisa: você só vai exercer com excelência o sacerdócio se a presença de Deus estiver na sua vida, porque não é por força, não é por gritaria, nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus em nós, é pela presença de Deus em nossas vidas. Então, ele sabia que sem a presença, aquela nação não passaria de mais uma nação de beduínos no deserto, de mais um povo pecaminoso. Mas se a presença de Deus estivesse, onde passasse, as outras nações iam reconhecer: ali vai o povo de Deus, ali vai a nação que é protegida por Deus, ali vai o povo que leva consigo o Deus soberano, Criador dos céus e da terra. Porque nos diferencia do mundo a presença de Deus. O que mais que a presença de Deus faz? Ela nos livra de todo tipo de mal. Ela faz o quê? Nos livra de todo mal, todo tipo de mal. Moisés sabia que para conseguir a promessa, ele ia enfrentar guerras militares, guerras psicológicas. Ele sabia que ia enfrentar batalhas espirituais no meio do deserto. Mas se a presença de Deus estivesse com ele, ele venceria todos os níveis de guerras e batalhas. Quando você se depara com a presença de Deus, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará na tua tenda. É por isso que tem crente que diz assim: mas só está dizendo na Bíblia, pastor, que mal não vai acontecer, mas está acontecendo lá em casa. Por quê? Você já se deparou com a cruz, com a glória de Deus, mas ainda não se deparou com a presença. Porque eu te garanto, se a presença de Deus estiver com você, praga nenhuma chegará na tua tenda. A proteção de Deus será ilimitada sobre a sua vida. O que nos protege é a presença de Deus, meu irmão. É a presença de Deus que nos protege. O povo andava no deserto, e o que foi que Deus fez? Ele colocou uma nuvem da sua presença, protegia de dia, e de noite, quando eles acampavam para dormir, virava um muro de fogo ao redor deles, porque a presença de Deus te protege de todo mal, protege das investidas de Satanás contra a sua mente, os laços do inferno para tentar trazer tormento, confusão na sua mente, para trazer angústia, para trazer momentos depressivos na sua mente. Se a presença de Deus estiver, querido, todos esses males vão ter que sair, porque não divide. Deus, quando está com a sua presença, Ele não divide espaço com mais nada, Ele preenche com a sua presença, e faz até o deserto florescer, se tornar um oásis, muito mais dentro da nossa casa e das nossas vidas. A presença de Deus se torna algo transformador e libertador para as nossas vidas. Quando a presença de Deus se estabelece, nem demônio, principado, potestade pode resistir, porque onde a presença de Deus se manifesta, os demônios têm que sair. Não precisa nem fazer culto de libertação. Se a presença de Deus se manifestar, os demônios têm que sair, meu irmão. Então, se lá no seu local de trabalho o negócio, você está vendo que está meio atormentado, chama a presença de Deus naquele lugar, e quando a presença de Deus entrar, todo o mal vai ter que sair, meu irmão, e não vai roubar a tua conquista, a tua herança, porque a presença de Deus nos protege de todo o mal. A presença de Deus nos protege na caminhada, como eu já dei o exemplo da nação de Israel. A presença de Deus, querido, nenhum inimigo pode resistir. A presença de Deus, nenhum inimigo pode resistir. Josué, quando substitui Moisés, ele entendeu tanto sobre a presença de Deus. E como foi que ele aprendeu? Moisés ia lá para sua tenda, orar, clamar ao Senhor, buscar a presença de Deus. Ele ficava na porta, aprendendo. Discípulo. Discípulo não é para a gente ficar: ei, irmão, vem cá aprender. Não, discípulo já se adianta e vai para perto de quem sabe ensinar para aprender. E ele ficava na porta aprendendo. Ele aprendeu tanto sobre a presença de Deus, que quando ele assume, de todas as batalhas de Josué, sabe quantas ele perdeu? Só uma. A única que ele dispensou a presença de Deus. A primeira batalha, que foi em Jericó, ele está orando, pedindo a presença de Deus. Deus se manifestou como um guerreiro, ele puxou da espada, queria até lutar com Deus.
Deus diz, calma rapaz, sou eu, o capitão dos exércitos celestiais. Disse, opa, então estamos juntos. Foram para lá, meu irmão, e derrubaram 2 muralhas, uma do lado da outra, marchando e tocando trombeta. Porque quando a presença de Deus se manifesta, nenhuma muralha, nenhum obstáculo pode ficar na sua frente. Eles têm que cair por terra. Mas quando chega na batalha seguinte, Josué caiu na bobagem de dispensar a presença de Deus. O próprio povoado ali é tão pequenininho, que vamos até deixar descansando os nossos melhores soldados. Vamos pegar uma turma de recruta para ir lá, e Deus, o senhor pode descansar também. Foram para lá e tiveram uma derrota vergonhosa. Passaram o maior vexame. Aí o que ele fez? Voltou para a presença de Deus, pediu perdão, chamou de volta a presença de Deus. Quando eles chegaram no dia seguinte, aqueles mesmos que tinham derrotado ele, fugiram, nem lutaram. Dali para frente, Josué, em todas as batalhas, primeiro ele chamava a presença de Deus. Sabe quantas batalhas ele perdeu na sequência? Nenhuma! Porque quando Deus está presente, você não vai saber o que é derrota. Ele vai lutar as tuas guerras e vai te fazer mais do que vencedor, meu irmão. Celebra em nome de Jesus, acorda! Ele só perdeu a guerra, que ele deixou a presença de Deus de fora. E isso, querido, foi reverberando em algumas gerações. Gerações depois, levantou-se um rei chamado Josafá. E esse rei também não perdeu nenhuma guerra. Mas pode olhar, toda a guerra que tinha, antes ele ia buscar a presença de Deus. Uma vez o rei de Israel chamou ele e disse assim, vamos juntar nossos exércitos e vamos para a guerra. Ele disse assim, vamos, mas antes, não tem um profeta de Deus para nós consultarmos? Ele não saía para uma guerra, para uma batalha, sem consultar Deus, sem buscar a presença de Deus. Não, enquanto não vier um profeta aqui, dizer que a presença de Deus vai estar conosco na guerra, eu não vou. O rei de Israel, que era um desviadão, diz assim, só tem um aí, mas o cara toda vez fala mal. Nunca combina com a gente. É lógico que ele vivia no pecado, o profeta vivia na presença de Deus, não dá para combinar as duas coisas. Quando chegou o profeta, olhou e disse assim para o rei de Israel, se fosse por você eu não vinha nem aqui. Eu vim por causa de Josafá, porque quer ouvir a voz do Senhor. Quem quer a presença de Deus, não faz nada sem primeiro buscar a voz do Senhor. Isso vai, querido, evitar que a gente faça tanta besteira na vida. E ele diz assim, se eu sair para a guerra, o Senhor vai comigo? Sim, ele vai, então eu estou pronto, vamos para a guerra. Ele não saía para uma batalha. Outra vez, se reuniu 3 povos contra ele. E antes dele armar o seu exército, ele foi para onde? Buscar a presença do Senhor. E quando ele buscou a presença do Senhor, o Senhor disse assim, nessa guerra, você não vai ter que pelejar. Eu pelejarei por vocês. Porque quando você busca a presença de Deus na sua vida, Deus, Ele entra na sua guerra e Ele guerreia por você. Não é pela força do seu braço, mas é pela manifestação da glória e da presença de Deus na sua vida, meu irmão. A presença de Deus, Ele precisa estar na nossa vida para nos trazer shalom, para nos trazer paz. Onde a presença de Deus se manifesta, Ele transforma a guerra em paz. Ele transforma a aflição em paz. Ele transforma o choro em alegria. Onde a presença de Deus está, sempre haverá uma transformação. Quando Jesus entrou na casa de Lázaro, estava um choradeiro porque a menina tinha morrido. Mas na hora que Jesus entrou com a sua presença, mudou a história. A menina ressuscitou e teve uma festa naquela casa. Ah, querido, se na tua casa não está tendo shalom, se na tua casa está tendo muita briga e discussão, hoje eu quero desafiar que você leve a presença de Deus para dentro da tua casa, porque quando a presença de Deus estiver na sua casa, será o melhor lugar para você estar, o melhor lugar para você se alegrar, vai ser dentro da sua casa. Mas tem que ter presença de Deus.
Mas a presença de Deus não convive no lugar que tem palavrão, um xingando o outro, amaldiçoando, desejando a morte do outro. Não! A presença de Deus, ela entra justamente para tirar todo esse lixo e transformar num lugar, num ambiente em que tem paz, em que tem shalom. Então que hoje você queira a presença de Deus na sua vida e queira na sua casa. Por quê? Porque a vida da gente é uma antes da presença, é outra depois da presença. Jó conhecia Deus? Conhecia. Mas na hora que Deus desceu num redemoinho e falou com ele que a presença se manifestou, ele dizia, antes da presença de Deus, eu ouvia falar de Deus, hoje os meus olhos conseguem vê-lo. Saulo de Tarso, antes de se deparar com a presença de Deus, era um religioso que achava que matando os outros estava agradando a Deus. Depois que ele se deparou com a presença de Deus, agora ele se tornou um apóstolo que salvou muitas vidas de perecerem. A presença de Deus aqui faz toda a diferença em nossas vidas. E como atrair, pastor, então a presença de Deus? A presença de Deus, ela se manifesta de duas formas, onde Ele é adorado e onde Ele é revelado. No lugar que você procura o Senhor, adora Ele, louva, ora, clama a Ele, Ele vem com a sua presença. No lugar que você busca conhecimento da sua palavra, que a palavra de Deus começa a ser regra de vida para a sua vida, a sua presença também se manifesta. Onde Ele é adorado e onde Ele é revelado. E por fim eu falo para você, como eu prometi, sobre poder, presença e glória. Poder, presença e glória. Você já leu na história de Moisés, que ele foi o único cara na Bíblia de ter a ousadia de dizer assim para Deus, Deus, mostra-me a tua glória. Deixa eu dizer assim numa linguagem bem rasteira, o cara foi queixo duro, foi ousado. Quem mais na Bíblia teve a coragem de chegar com Deus e dizer assim, Deus, mostra-me a tua glória? Sabe por quê? Eu já falei na história de Isaías aqui. Se o ser humano se deparar com a glória de Deus, ele morre. Mas por que o cara... Será que ele era um kamikaze? Um suicida em potencial? Para dizer assim, mostra a tua glória aí, nem que eu morra. Ele aprendeu o caminho. Antes de Moisés pedir a glória, ele pediu o que para Deus? Falei alguns minutos atrás. Antes dele pedir a glória de Deus, para ver a glória de Deus, ele pediu o quê? A presença. Ele dispensou o poder, pediu a presença. Quando ele viu que a presença protegia ele, ele teve a ousadia de dizer, agora eu quero a glória. Porque quem está na presença de Deus, a glória de Deus não mata, transforma. A glória de Deus renova, a glória de Deus exalta, a glória de Deus faz mais do que vencedor. Mas para alcançar a glória, tem que passar pela presença. Ele ousou, porque ele teve experiência com a presença. Isaías também só não morreu porque a presença de Deus protegeu ele da glória manifesta. Primeiro a orla de Deus apareceu, que era a presença, depois a glória. Porque se vinha a glória primeiro, ele morria. Então, Moisés, ele entendeu que quando você tem um momento que se depara, que você busca e alcança a presença de Deus, Deus pode manifestar a sua glória na sua vida. Deus ofereceu poder, Moisés queria presença, porque ele tinha um alvo maior. Eu quero a glória na minha vida. Tem muita gente perdida porque está correndo, querendo poder e querer glória. Quer poder, manifestação sobrenatural de Deus, quer glória, para que Deus faça o resplandecente conhecido. Mas a lacuna principal, o ponto divisor, que você vai sair de pessoas que correm atrás do poder de Deus, para pessoas que vivem a glória de Deus, é quando tiver o ponto marcante na sua vida, chamado o encontro com a presença de Deus. O encontro com a presença sobrenatural de Deus. Eu quero orar com você, fique em pé.
Escute o que eu vou lhe dizer. Como profeta de Deus, eu vim hoje te dizer que hoje Deus está propondo para a sua vida o dia da virada. Deus está propondo para você o dia da virada da história da tua vida. Se você veio hoje por um hábito, por um culto, está cansado, está querendo ir embora, é direito seu. Mas Deus hoje marcou aqui, porque Ele quer dar uma virada na sua história, na sua vida. Se você quiser bem, se você não quiser, é um direito que te assiste. Primeiro passo dessa virada. Se você ainda não encontrou Jesus, ainda não fez uma declaração, eu recebo Jesus no meu coração, eu recebo o sacrifício de Cristo no meu coração, o dia é hoje, de você fazer essa virada na sua vida. Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e mudar de filho da ira para filho de Deus. Agora, se você já passou por essa fase, hoje, não é daqui a 30 dias, não é daqui a anos de convivência de fé. Hoje, Deus está te propondo algo excelente. Não te impõe nada, te propõe. Que se você decidir a partir de hoje, buscar e viver a presença de Deus na sua vida, você vai ter uma história antes da presença e uma outra história depois da presença. A sua história talvez antes da presença de Deus é aquela que vem na igreja procurar favores de Deus, um milagre, uma misericórdia de Deus. Se você quiser o desafio de entrar e buscar a presença de Deus, Deus quer te levar para um nível que Ele vai manifestar a glória dEle na sua vida. Quando Deus manifestou a glória dEle na vida de Moisés, o rosto dele resplandecia, que tinha gente que não conseguia nem olhar para ele, não conseguia nem olhar a sua face, pela glória de Deus que se manifestou. O segredo é esse: se buscarmos a presença de Deus, antes de orar para ser curado, haverá curas sobrenaturais neste lugar. Se buscarmos a presença de Deus em primeiro lugar, o coração mais duro será quebrantado, será derretido na presença de Deus. Se buscarmos a presença de Deus, antes mesmo de você abrir a boca, Deus já terá uma resposta do céu para você. Se você buscar a presença de Deus, aquilo que parecia ser impossível, passará a ser cotidiano, normal, na sua vida, meu irmão. Se você buscar a presença de Deus, aquilo que para você hoje ainda é uma busca, é um sonho, amanhã vai ser um testemunho, não só para você de realização, mas para que muitos conheçam a Deus. Pois a Bíblia diz que nós fomos chamados nessa terra para vivermos de glória em glória, mas só alcançaremos essa plenitude de viver de glória em glória se passarmos pelo nível da presença. Assim como depende de uma decisão sua passar pela cruz para receber Jesus, de ter uma história antes da cruz, outra depois, só depende de você querer a glória de Deus na sua vida. Então eu quero desafiar você a entrar nessa hora pelo novo e vivo caminho que Deus estabeleceu, se derramar diante dele e dizer: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero sair hoje daqui com uma virada na minha vida. Eu não quero sair daqui, Senhor, sendo o crente que eu fui até essa data, até o dia 9 de fevereiro. Eu quero sair daqui, Senhor, dentro do teu plano e projeto para a minha vida. Por isso eu preciso da tua glória. Eu preciso de uma virada na minha vida. Talvez alguém diga assim: glória a Deus, pastor, essa palavra só trouxe entendimento do que eu já estou vivendo. Eu já estou vivendo um tempo de presença de Deus que tem sido assim extraordinário. Amém. Continue, busque mais, porque o propósito de Deus é que você alcance a glória.
Mas se você está hoje querendo desistir, se você hoje está amargurado na alma, se você está até com a sua fé abalada, achando que Deus nem ouve você, hoje Deus te traz nesse lugar para dizer: eu quero fazer uma virada na sua vida. Eu quero fazer uma virada na sua vida. Hoje eu quero que esse dia seja marcante. Que a partir de hoje, a sua história vai ser uma antes da minha presença e outra depois da minha presença. Se você quer isso, comece a entrar com ousadia diante do Senhor e diga para Ele: Senhor, hoje eu quero a Tua presença. Eu quero experimentar dessa presença. Eu quero experimentar, Senhor, do que é isso. E não é só um momento, uma oração aqui que vai resolver. É uma caminhada. Transforme o ambiente da sua casa, meu irmão, no ambiente da presença de Deus. Se tem um som que tem que ter dentro da sua casa, é de altos louvores ao Senhor, porque onde Deus é adorado, ali a sua presença é manifesta. Se há uma voz alta para ecoar dentro da sua casa, não é uma voz de gritaria, de briga, mas é uma voz de oração, de clamor, da família reunida, clamando ao Senhor, e a presença do Senhor virá na sua casa. E você vai ter testemunhos para contar, que o ambiente mudou, que o comportamento mudou dentro da sua casa, que os seus filhos agora têm uma nova dinâmica, um novo comportamento, que os celeiros foram abastecidos, que as necessidades saíram, as doenças saíram, os males saíram, porque a presença de Deus se fez manifesta. Hoje é dia de você chamar a presença de Deus e levar com você o seu ambiente de trabalho. E quando você estiver no seu ambiente de trabalho, adorando o Senhor, que é como você atrai a presença, conhecendo o Senhor, porque é como você atrai a presença, o sobrenatural vai se manifestar de uma forma poderosa sobre a tua vida e o teu coração. Enquanto nós vamos adorar o Senhor, faça uma coisa, agora só depende de você: clame, peça, deseje a presença do Senhor na sua vida, em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Tua glória nos corações vem transbordar com tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Tua glória com nossos corações vem transbordar com tua presença, Senhor. Tua presença, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. Tua glória, ó Deus, em nossos corações vem transbordar com tua presença, Senhor. Senhor, tua palavra diz que onde a tua presença se manifesta, onde a tua presença se manifesta, há uma transformação genuína. Onde a tua presença se manifesta, Senhor, os espíritos malignos não podem conter, Senhor, a manifestação da tua glória. Nesta hora, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, todo manto dispersivo, todo manto
de sono, de indolência, seja retirado nesta hora, na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todo céu de bronze, Senhor, seja retirado sobre as nossas cabeças. Porque onde a Tua presença está, Senhor, não há céu de bronze que possa prevalecer, nem tapete de ferro. Onde a Tua presença está, Senhor, há um avivamento. Onde a Tua presença está, a transformação. Onde a Tua presença está, a salvação. Onde a Tua presença está, algo novo acontece. Onde a Tua presença está, Deus, os dons do Teu Espírito são manifestos. Onde a Tua presença está, até a tristeza salta de alegria. Ai, que a Tua presença hoje invada este lugar, invada as nossas vidas deste lugar. E tirando, Senhor, a tristeza e trazendo alegria. Tirando, Senhor, a multidão, o sono. E trazendo, Senhor, a manifestação, Senhor, da Tua doce presença. Que a Tua presença hoje possa libertar o oprimido. Que a Tua presença hoje possa tirar aqueles que estão na escravidão, Senhor, dos cárceres emotivos, emocionais. Seja tirado para fora hoje, na autoridade do nome de Jesus. Nós damos uma palavra de ordem. Quando a Tua presença se manifesta, as cadeias têm que cair, os cárceres têm que ser abertos. Assim como a Tua presença entrou e as prisões se abriram e Pedro pôde sair, hoje nós declaramos neste lugar que a Tua presença hoje abre portas de prisões neste lugar. Que a Tua presença hoje neste lugar quebra cadeias, meu Deus. Que a Tua presença hoje liberta. Que a Tua presença hoje renova. Que a Tua presença hoje faz novo. Que a Tua presença, Senhor, colocará pessoas em pé. Levantará profetas e sacerdotes nesta igreja. Levantará intercessores cheios da Tua unção. Deus, que não são movidos por palavra, mas por uma visão que vem do céu. Manifesta, Senhor, a Tua presença. Manifesta a Tua presença, Senhor. Manifesta a Tua presença. Não clamamos por poder, não clamamos ainda por glória. Queremos a Tua presença, meu Deus. Que a Tua presença hoje, Senhor, dê vista aos cegos naturais e espirituais. Que a Tua presença hoje, Senhor, cure os corpos enfermos e traga a vida de Deus. Que a Tua presença hoje abra as sepulturas. Deus, onde estão enterrados propósitos, talentos, chamados e sonhos. Que a Tua presença hoje, Senhor, quebre os cárceres. Deus, que a Tua presença hoje, meu Deus, em nome de Jesus, troque os céus sobre a nossa cabeça. Que a Tua presença hoje neste lugar, Senhor, modifique o nosso comportamento religioso. Deus, em verdadeiros adoradores que Te adorem em espírito e em verdade. Que a Tua presença hoje, Senhor, marque uma divisão nesta igreja do que éramos até hoje, do que seremos daqui para frente, em nome de Jesus. Que a Tua presença hoje, que a Tua presença hoje mude o nosso comportamento, mude a nossa postura, mude a nossa estatura de fé, meu Deus. Que a Tua presença hoje neste lugar nos coloque de pé. Que a Tua presença hoje transforme meninos em guerreiros. Transforme, Senhor, pessoas paralisadas em gigantes na Tua presença. Que se abra o céu, que se abra o céu, que se abra o céu neste lugar. Aleluia. Deixe-nos provar muito mais de Sua glória. Deixe-nos sentir muito mais de Tua presença. Deixe-nos provar muito mais de Sua glória. Deixe-nos sentir muito mais de Tua presença. Deixe-nos provar muito mais de Tua glória. Deixe-nos sentir muito mais de Tua presença. Deixe-nos
Céu, com a tua presença. Vem com a tua presença neste lugar, Senhor. Que a presença do Senhor toque na tua vida nesta hora, em nome de Jesus. Que o enfermo se levante nesta hora, na autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia. Que a presença do Senhor na tua vida tire todo desânimo. Que a presença de Deus na tua vida hoje transforme os teus pensamentos. Que hoje a presença do Senhor tire todo espírito de desistência da tua vida e te dê um espírito inabalável na sua presença. Que hoje a presença do Senhor te dê um espírito manso, aleluia. Que hoje a presença do Senhor faça os céus se abrir sobre a tua cabeça, que se abra de uma forma sobrenatural sobre a tua vida e sobre o teu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba essa manifestação da presença de Deus. A presença do Senhor está neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Que se rasgue os céus essa noite neste lugar, em nome de Jesus. Que se abra os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abra os céus, em nome de Jesus, o teu reino em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus, o teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Que os céus fechados se abram, a nossa fé e esperança estão em Deus. Que os céus fechados se abram, Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sei, cantaraba lá, vai cantar lá. Rei, povo lá, machei, cantaraba na manamá. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Debaixo desses céus, querido, em que a presença de Deus já está neste lugar. Eu sinto a presença de Deus nos meus poros. Alabacandarás. Eu falei que hoje é o dia decisivo da virada, do antes e do depois. Se você ainda não passou pela cruz de Cristo, em nome de Jesus, diante da presença do Senhor, eu quero orar por você, para tomar sua decisão de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Saia do seu lugar, venha aqui no altar, eu quero orar por você, para você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e ter uma história antes e uma história depois. Deixar de ser filho da ira, para se tornar filho de Deus. Oh, aleluia. Hoje, independente do seu tempo de conversão de igreja, eu quero hoje orar especificamente por aquelas pessoas que querem tomar a decisão de dizer: Senhor, a partir de hoje, eu quero essa virada na minha vida. Eu quero essa virada, Senhor, da Tua presença. Eu não quero ser mais um frequentador de igreja. Eu não quero ser apenas alguém que assiste um culto.
quero, Senhor, mais ser um crítico. Eu só quero a Tua presença. Eu quero a Tua presença, Senhor. E eu quero dizer, eis-me aqui, Senhor, para ser um ponto de referência da Tua presença na terra. Eis-me aqui para ser um ponto de referência da Tua presença na terra. Que através da Tua presença em minha vida, outros sejam salvos. Que através da Tua presença na minha vida, outros possam ser curados. Que através da Tua presença na minha vida, outros sejam libertos. Através da Tua presença na minha vida, reconheçam a Ti como único e verdadeiro Deus e a vida eterna. Se houver alguém que quer hoje sair daqui nessa decisão, que não vai ser só qual é a oração que eu vou já fazer, mas que sai daqui com uma missão para manter a presença de Deus na sua vida, querido, tem que ter uma busca constante, incansável. Tem que todo dia se apresentar, dizer: Senhor, eu me apresento diante de Ti, porque eu quero a Tua presença. Vai ter que ter uma vida de devocional daqui para frente, todos os dias, se posicionar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, hoje eu só quero a Tua presença. Tem uma canção que a gente canta aqui na igreja que tem que virar uma regra em nossas vidas: hoje eu só quero a Tua presença, não vou te pedir nada. Levantar a voz e dizer que a Tua graça me basta. Hoje Deus quer levantar neste lugar, nem que seja um pequeno, mas um valioso exército, que vai guerrear daqui para frente, não contra pessoas, mas para ter a presença de Deus, para ser uma marca da presença de Deus nesse território, nessa cidade. Se você é uma dessas pessoas que Deus já está falando com você e tocando seu coração, vem aqui no altar que eu quero orar por você. Os demais, feche seus olhos, intercede, clama, ora, ministra. Mas há pessoas que Deus precisa levantar hoje, para que seja uma referência da sua presença nessa terra, nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, eu apresento diante de Ti essas duas vidas que vieram aqui, Pai, que entenderam a Tua palavra e a Tua voz, que hoje se dispõem para ser, Senhor, uma referência da Tua presença nesse território, nessa cidade. Meu Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor precisou só de um Moisés para levar uma multidão à terra da promessa, Tu precisa de um coração voluntário para que a Tua presença seja manifesta, para que a Tua presença, Senhor, seja uma marca neste lugar. Por isso eu apresento diante de Ti, Senhor, essas vidas que aqui estão, que entenderam, Senhor, esta palavra, que essa palavra hoje entrou no seu espírito, que precisam da Tua presença, Senhor, mas de uma forma tão tremenda na sua vida, que ultrapassa, meu Deus, que ultrapassa um conceito de ser crente, que ultrapassa um conceito de ser discípulo, que ultrapassa o conceito de ser membro de uma igreja. Eu quero ministrar sobre essas vidas que aqui estão, Senhor, que a Tua presença, Senhor, seja revelada de uma forma tão tremenda, Pai, mas tão tremenda, que ao abrir da Sua boca, a identidade deles sejam tão moldadas no Senhor, que as pessoas vão dizer: o que foi que aconteceu com você? O que é que tem de diferente na sua vida? Que tenha uma experiência das pessoas olhar e dizer assim: o seu rosto está brilhando. De ter a experiência das pessoas dizerem assim: quando você passa, deixa um perfume diferente, que eu nunca vi na terra, que seja o bom perfume de Cristo, que possa exalar onde passarem.
Que a tua presença seja uma marca, um referencial de alguém que está se levantando na tua presença para fazer coisas grandes e extraordinárias nessa terra e nesse território. Meu Deus, eu ministro em nome de Jesus, que nenhuma palavra contrária que diminuiu até hoje, a partir de hoje são anuladas na autoridade do nome de Jesus. E que a partir de hoje, Senhor, a tua presença seja de uma forma tão tremenda, tão genuína, tão nobre, tão sobrenatural, meu Deus. Ah, Deus, que sejam reconhecidos no céu. Eu profetizo sobre a sua vida que veio aqui à frente, que entendeu essa palavra. A sua voz terá prioridade de reconhecimento no céu, assim diz o Senhor. Rei cantalaba, shure, ande cantarás. Que ao abrir da boca e declarar, os céus ficarão atentos à palavra que sair da sua boca, assim diz o Senhor. Ore cantalaba, shure, cantalamanás. Meu Deus, que na autoridade do nome de Jesus, que ao levarem consigo a tua presença, a tua glória seja manifesta, porque a tua glória só se manifesta com quem tem a tua presença, porque quem tem a tua presença não tentará roubar a tua glória. Quem tem a tua presença, Senhor, não usurpará a tua glória para si, pois o Senhor não divide a tua glória com ninguém, apenas manifesta para que o Senhor seja revelado nessa terra. Que cada um, Senhor, que hoje receba dessa dádiva, dessa unção, dessa graça sobre as suas vidas, que na sua busca, a partir de hoje, o Senhor me mostra que quando vocês se apresentarem diante do Senhor, o Senhor me mostra como um livro sendo aberto e as páginas passando muito rápido, como se Deus estivesse mostrando coisas rápidas. Não tenham medo quando o Senhor começar a mostrar coisas novas a vocês. Quando vocês se depararem com a experiência de ter um sonho e no outro dia já ver cumprido, ou se um sonho for mal, vocês acordarem e repreenderem e no outro dia verem o livramento de Deus, porque com muita celeridade Deus manifestará a sua presença em vossas vidas, para um propósito que olhos não viram, ouvidos não ouviram, que ainda não passou na mente nem chegou no coração de vocês, mas o Senhor hoje derrama dessa graça sobre as vossas vidas em nome de Jesus. Receba da presença de Deus, receba desse envolver sobrenatural do Senhor. Essa presença do Senhor que refrigera, que traz descanso para a alma. Essa presença do Senhor que toma pela mão e leva aos pastos verdejantes. Dessa presença do Senhor que a sua voz vem com autoridade e guia as pessoas que estão perdidas. Que a presença de Deus em vossas vidas seja a libertação daqueles que estão em prisão. Que a presença de Deus em vossas vidas seja tão sobrenatural que onde vocês passarem, a sombra de vocês curem, como curava através de Pedro. Que a presença de Deus seja tão forte e poderosa em vossas vidas, que ao louvarem, abrir a boca para louvar e engrandecer, agradecer o Senhor, as portas das prisões se abram, como abriram com Pedro, como abriram com Paulo, como abriram com Silas. Se abram as portas, que os cativeiros sejam aniquilados e destruídos, e que haja libertação onde vocês passarem, pela presença de Deus que hoje é manifesta em vossas vidas, em nome de Jesus. Receba desta unção, dessa doce presença sobre as vossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Canta lá, vai cantarás. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode voltar ao seu lugar, mas saia daqui
para receber mais dessa presença de Deus sobre as nossas vidas. Debaixo desses céus, nós vamos estar orando, nós vamos estar ofertando nessa hora, devolvendo os nossos dízimos, trazendo as nossas ofertas no altar, com muita gratidão ao Senhor, porque Ele é bom e a sua fidelidade dura para sempre. Pai, eu abençoo cada um dos teus filhos que irão nessa hora, como um ato de louvor, de gratidão a Ti, devolver os seus dízimos, trazer as suas ofertas. Que a Tua presença, Senhor, proteja, Senhor, as finanças de cada um dos teus filhos. Hoje eu profetizo, Senhor, neste lugar, que a Tua presença proteja cada um daqueles que têm sido fiéis ao Senhor. Fiéis, Senhor, na devolução dos seus dízimos. Fiéis no cumprimento dos seus votos. Fiéis nas suas ofertas. Que a Tua presença seja uma marca em suas vidas e seus corações, em nome de Jesus. Amém. Pode vir, querido, ao altar, pegue seu envelope, se você vai fazer a sua transferência online, faça, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Robson vai trazer os anúncios. Sente um minutinho. Ao final do culto eu quero uma palavra para todos os intercessores da igreja e os principais líderes, por favor. Graça e paz, igreja, amém? Que bênção, amém? Nós estamos, temos sido muito impactados por aquilo que Deus tem feito no nosso meio nas quintas-feiras. E eu quero convidar você a vir também, né? Nós estamos debaixo de uma série, Eu Vou Sair desse Deserto. E nós temos recebido neste lugar instruções, nós temos recebido situações que vai nos fazer sair de fato do deserto. E eu quero desafiar você, convidar você a vir também a este tempo no qual temos sido muito abençoados. Quem tem vindo nas quinta-feiras que faz, levanta a mão. Aí, ó. Então, se você deseja um testemunho, vá com essa pessoa no final do culto, pergunte para ela o que Deus está fazendo nesses dias, neste lugar. E nós temos sido muito impactados. Então, você é nosso convidado a vir também na próxima quinta-feira, amém? Às 19h30. Nós temos também, do dia 1º ao dia 4 de março, o nosso retiro, amém? Então, você que ainda não fez a sua inscrição, você ainda que não... Procure o Abner e a Letícia no final do culto, eles já estão com as inscrições. Então, você que já deu o seu sinal, você que já disse o seu sim para este tempo, procure eles, porque eles vão entregar para você uma ficha de inscrição e precisa ser preenchida, precisa ser entregue. Então você vá com eles no final, procure eles, né? Levanta a mão, o Abner e a Letícia, se você não conhece. Então eles vão poder estar entregando para você essa ficha, amém? Sábado agora, dia 15, a partir das 19 horas, nós temos um encontro, amém? Desvendando as Escrituras. Querido, foi muito especial o que nós vivemos na primeira edição, não foi? De fato, nós metralhamos nosso pastor e ele é bom, cara, ele saiu bem, Então, eu ainda não me preparei para esse próximo encontro, né? Eu confesso para vocês que Levítico, pastor, olha, eu quase pulei. Gente, porque Levítico é Levítico. Eu não sei se mais alguém teve o desejo de pular Levítico, mas, gente do céu, o negócio repetia, parecia que eu tinha lido aquele negócio 3 vezes e voltava. Gente, eu estou aqui abrindo meu coração. Eu não sei se eu vou ter alguma coisa para perguntar para ele, né? nesse encontro. Mas eu quero convidar você, igreja, você que é líder, você que é jovem, adolescente. Nós estamos, de fato, vivendo um tempo muito especial, ok?
A gente já está em Êxodo, justamente. Levítico acabou ontem, se eu não me engano. Não, a gente está um pouquinho mais... É isso, Êxodo e Levítico junto. Então são dois, eu gostei muito de Êxodo. Levítico, amém. Então, gente, vem para cá, é um tempo muito especial, onde nós temos aquela dúvida dentro de Êxodo e de Levítico que você tem, ele vai responder, ele vai sanar de fato isso. Mas, é verdade. Então, o nosso primeiro encontro foi muito especial e poderia ser melhor se você viesse, se você estivesse aqui para este tempo, né? De fato, não vai ser necessário fazer mais um círculo aqui, né? De tanta gente que vai ter, porque foi muito especial. Então, sábado, às 19 horas, vem para cá, vem viver este tempo de perguntas, de questionamentos bíblicos, né? A primeira edição teve muito sobre anjo. O povo que tinha dúvida de anjo aí saiu com um borná cheio de respostas. Né? E eu estou te incentivando, porque de fato foi muito bom. Né? E eu entendo que isso é crescimento para a igreja. Quando a igreja sabe Bíblia, né, a igreja cresce, né, espiritualmente. Então vem para cá, vem viver este tempo com a gente. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Se você vai para o retiro, procure a sua ficha, né, e vamos fazer isso em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer, te bendizer nessa noite. Obrigado por este tempo, obrigado por essa verdade que nós vivemos neste lugar. Obrigado pela tua palavra que vem em direção ao nosso coração nessa noite, trazendo para nós um novo nível de conhecimento, um novo nível de responsabilidade diante da tua presença. Deus, nós queremos mais, queremos ser famintos, queremos estar fominhas diante do Senhor, porque nós entendemos que a tua presença muda tudo em nós. Por isso nós somos gratos a ti, somos gratos ao Espírito Santo pelo teu agir em nossas vidas neste lugar. Pedimos que a tua graça nunca nos falte. Pedimos que durante essa semana nós tenhamos sim um tempo muito especial de revelação do céu, de entendimento daquilo que nós vivemos neste lugar nessa noite. Pedimos que o Senhor nos despeça debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção, que essa semana seja uma semana para os teus filhos de boas novas, de boas notícias, aonde de fato os céus serão abertos sobre as nossas vidas e nós viveremos uma experiência nova com o Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê um testemunho daquilo que o Senhor irá fazer neste lugar, nas nossas vidas nessa semana. Assim nós te louvamos, assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida, querido, e que você tenha uma semana repleta de coisas boas do céu. Amém? Deus te abençoe, não saia sem antes dar um abraço, dar uma saudação para este irmão